Boa tarde. Vocês lembram dessa música? Esse foi um dos hinos da ditadura militar e um hino de resistência e, como vocês veem, diz, vai passar. E é com essa mensagem que eu quero abrir o dia de hoje. Vai passar. Enquanto não passa, nós temos o Brasil protagonizando mais um escândalo mundial, gente. Nós estamos ficando bons nisso, hein? O Brasil está ficando bom em escândalos mundiais, em passar vergonha diante do mundo. A gente fica se perguntando até onde essa gente pretende ir. Eu quero falar hoje sobre um ex-juiz e ministro da Justiça que, na verdade, pessoal, é mais liso que sabonete, né? Como é liso esse cabra, gente, é muito liso. Ele não respondeu nada nem ninguém, principalmente uma pergunta que o mundo inteiro está se fazendo. Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal. Curta, compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, torne-se membro e dê uma pequena colaboração para o nosso site, que assim você vai nos ajudar a fazer o nosso trabalho para você e pelo Brasil. Dito isso, pessoal, eu queria abrir a minha conversa de hoje com vocês com um caso muito sério que está envergonhando o Brasil diante do mundo, que vamos ver, está tocando aqui o Chico Buarque, que eu adoro essa música. E um caso que está chocando o mundo e que foi alvo dos maiores jornais internacionais, Le Monde, The Guardian, The New York Times, como é que é o nome da organização? Freedom of the Press Foundation, que é Fundação para a Liberdade de Imprensa. A manchete dessa organização norte-americana, respeitada no mundo inteiro, o governo brasileiro deve suspender imediatamente as investigações sobre Glenn Greenwald e The Intercept Brasil. Olha só que vergonha. Isso, quem falou foi uma organização mundial que é respeitada no mundo inteiro por defender a liberdade de imprensa. Então, exortando o governo brasileiro a parar com o que está fazendo. Não é só isso. Não é só isso, não. A ONU, a Organização dos Estados Americanos, toda a grande imprensa mundial, o maior jornal da Inglaterra, um dos maiores, o The Guardian, dizendo que Moro é assustador. O Le Monde é um dos maiores jornais da Europa, notadamente da França, dizendo que Moro é o herói caído, que está perseguindo jornalistas. E aí a Câmara dos Deputados faz uma oitiva que, como eu disse, como eu antecipei aqui para vocês ontem, que ele não teria vida fácil. A Câmara não é o Senado, não é mesmo? A Câmara não é o Senado, não é aquela moleza que ele teve lá no Senado ontem, na semana passada ou retrasada. Não foi a mesma coisa, até porque o PT tem ainda, se não me engano, ainda tem a maior bancada da Câmara dos Deputados, né? Então, dizem que o PT foi muito derrotado nas eleições de 2018, que foi uma derrota fragorosa, que acabou. Quem acabou foi o PSDB. Tá? Vamos lá. Quem acabou foi o PSDB. O PT não acabou, não. Eu não sou filiado ao PT, né?
Mas eu vou dizer para vocês, que isso é mentira, dizer que o PT teve um grande desastre. O PT, com tudo que aconteceu, foi o segundo partido na Câmara, com mais votos para a Câmara dos Deputados, e simplesmente teve o segundo colocado na eleição presidencial, com cerca de quase 50 milhões de votos. Então, vamos devagar com o andor, né? Você fascista aí, vamos devagar com esse andor. Então, mas a questão é a seguinte, pessoal, o Moro, ele usou a mesma tática na Câmara dos Deputados que ele usou no Senado, só que dessa vez a coisa ficou um pouco mais esquisita para o lado dele. E, antes de tudo, eu quero pedir a vocês paciência para lerem uma matéria importantíssima. Eu vou ler para vocês uma matéria importantíssima da Folha de São Paulo, que tem a repercussão internacional do caso Glenn Greenwald, à luz da notícia do site Chapa Branca Antagonista, que diz que a Polícia Federal está investigando Glenn Greenwald para, com certeza, impedi-lo, calar o jornalista. Então, vamos ver o que diz essa matéria da Folha de São Paulo, que é uma coisa muito interessante, porque ontem o Moro, mais uma vez, durante a oitiva dele na Câmara dos Deputados, ele diz assim: é o escândalo que encolheu, citou novamente aquele artigo de um acadêmico norte-americano, quando a grande maioria dos juízes, quando a grande maioria dos juristas, quando a grande maioria dos analistas políticos do mundo inteiro, da imprensa mundial, estão criticando esse homem, e ele se pega em um ou outro que se arrisca a endossar um juiz que não exibe a principal característica de um magistrado, que é a imparcialidade. Juiz, quando a gente diz que um sujeito é juiz, a gente entende que esse sujeito, ou essa senhora, ou esse senhor, esse homem, essa mulher, são pessoas que eles têm gabarito, eles têm qualificação para ser isentos, para não tomar partido, para julgar uma pessoa com justiça. E como é que você julga uma pessoa ou qualquer causa com justiça se você estiver em um dos lados? Então, esse é o escândalo. Para quem ainda não entendeu, esse é o escândalo. Então, vamos lá, pessoal. Olha só. Moro exibiu uma parcialidade assustadora, segundo a imprensa internacional, e aqui nós temos um relato do jornalista Nelson de Sá, na Folha de São Paulo, que merece ser lido. Eu peço paciência a você, deixa eu ler isso para você, se você não leu, e se você leu, nós vamos comentar isso. O título da matéria é: Ataque ultrajante a Greenwald mostra Moro assustador. Essa frase não é do jornalista. A Freedom of the Press Foundation denuncia grosseiro abuso de poder. Comissões da Organização dos Estados Americanos, OEA e ONU criticam intimidações. No jornal francês Le Monde, Moro, héros déchu de la anticorruption. Ele é o herói caído do combate à corrupção, da anticorrupção ou do combate à corrupção. No Independent, jornal norte-americano, campanha anticorrupção e exposta como corrupta ela própria. No HuffPost, superstar anticorrupção encara seu próprio escândalo. Sérgio Moro segue acumulando cobertura negativa no exterior. Em título, o francês Le Monde descreveu o agora ministro do presidente de extrema-direita como herói caído da anticorrupção, depois das mensagens reveladas pelo jornalista Glenn Greenwald, do site The Intercept. O britânico The Independent, citando a ascensão de Jair Bolsonaro como o legado maior da Lava Jato, publicou:
E foi Moro, uma figura partidária de direita com ilusões messiânicas, disposta a acabar com o Estado de Direito em busca de seus objetivos, que desempenhou o papel principal de colocá-lo lá. O site americano HuffPost, destacando que Moro agora encara seu próprio escândalo, fechou extensa reportagem com avaliação de que poderia ser um roteiro de Hollywood sobre os perigos do excesso de ambição e de vaidade. Ao longo da terça-feira, com o ministro evitando confirmar ou negar que a Polícia Federal, que ele controla, está investigando Greenwald, as reações em mídia social foram de choque, por exemplo, do correspondente do britânico The Guardian na América Latina. Ele disse, assustador, Moro. No fim do dia, a organização Freedom of the Press Foundation soltou nota dizendo que o cerco do ministro não é apenas um ataque ultrajante à liberdade de imprensa, mas um grosseiro abuso de poder. Em nota conjunta, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que é da OEA, e o Escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos se pronunciaram contra ameaças, desqualificações e intimidações de Moro contra o jornalista Glenn Greenwald. Olha, então, eu acho, é muito duro, né? É muito duro, é muito revoltante, é muito indigno, é muito vergonhoso para nós. Olha o papel que nosso país está fazendo, gente. Um país que se preza, um país decente, não pode aparecer desse jeito diante do mundo. E pior é que essa perseguição a jornalistas não está, vejam bem, não está parando por aí. O Paulo Henrique Amorim, que era da Record, que foi perseguido pelo Sérgio Moro e demitido da Record por suas opiniões, não pelo seu jornalismo, que é isso que é grave aqui, pessoal. É isso que é grave, que ele não pode aceitar, gente. O que eu quero dizer para você, a gente não pode aceitar que as pessoas sejam caladas no nosso país pela opinião delas. O Sérgio Moro, o Jair Bolsonaro, eles são funcionários públicos. Eu quero que me citem um jornalista que o Lula perseguiu em 8 anos, um jornalista que a Dilma perseguiu, e nunca ninguém fez contra o Sérgio Moro, contra o Jair Bolsonaro, o que fizeram contra o Lula. A Dilma, na eleição de 2010, quando ela ia disputar pela primeira vez a presidência da República, a Folha de São Paulo publicou na primeira página, ano eleitoral, uma ficha policial falsa da Dilma Rousseff, que a Folha recebeu por e-mail. Então, todo mundo na época, eu até fiz uma campanha nesse sentido, no blog da Cidadania na época, começamos a enviar coisas por e-mail para a Folha, falar, já que vocês publicam tudo que vocês recebem por e-mail, publica isso também, publica isso, porque é uma piada. Publicar uma acusação a uma ministra de Estado de ter sido fichada como assassina durante a ditadura militar e colocar isso na primeira página do jornal sem checar nada. Nunca Lula e Dilma fizeram isto aqui para pedir a cabeça de um jornalista, para demitir um jornalista, para fazer qualquer coisa sequer parecida com o que fizeram e o que estão fazendo com o Sérgio Moro, e tem mais. Hoje o Paulo Henrique Amorim, como eu ia dizer, ele me mandou um WhatsApp aí, a gente estava comentando, ele escreveu uma matéria dizendo o seguinte, que o Moro já cogitou de fazer com a jornalista Mônica Bergamo o que ele fez comigo. Né? Ele diz que ele respeita a liberdade de imprensa, a minha liberdade de imprensa ele não respeitou, ele mandou me pegar na minha casa às 6 horas da manhã, eu tenho uma filha deficiente, aquela
aqueles policiais, 4 policiais federais fortemente armados, vasculharam a minha casa, abriram guarda-roupa, jogaram tudo para fora. A minha quarta filha, ela é especial, ela é deficiente, ela fica nervosa, ela começa sabe, ela fica muito nervosa, a menina nervosa, os caras lá vasculhando tudo. Por quê? Por uma reportagem que eu escrevi. Agora vem o antagonista e coloca uma reportagem como se ele se gabasse, como que ele comemorasse um abuso, uma vergonha que cometeram contra o Greenwald, que é perseguir, mandar investigar o cara sem uma razão. Eles mandaram investigar. Vejam bem, a notícia do antagonista é de que foi aberta uma investigação pela Polícia Federal. COAF, tem alguma coisa aí para a gente incomodar o Greenwald para ele parar de fazer jornalismo? Foi isso que o antagonista... Na verdade, o antagonista ele pensou que ele estava comemorando, estava tripudiando, porque ele está do lado daqueles que têm o poder de Estado, né? Com os seus banners do governo Dória, com os seus banners do governo Bolsonaro, pagando fortunas para esse vagabundo, tá certo? Desse sujeitinho chamado Diogo Mainardi, que toca essa pocilga chamada antagonista. Esse sujeito, ele comemora um ato de arbítrio, de violação da Constituição, do artigo 5º da Constituição, que nos garante liberdade de imprensa. Então, o que eu quero dizer para você, minha amiga, meu amigo, é que eu recebo esse e-mail, esse WhatsApp do Paulo Henrique Amorim, e ele dizendo o seguinte, ele manda um link de uma matéria que ele publicou no site dele, Conversa Fiada. Querem fazer com Mônica Bergamo a mesma coisa que fizeram com Eduardo Guimarães, porque a Mônica Bergamo também tem incomodado, tem sido, junto com a Folha de São Paulo, uma parceira do Greenwald, né? E há um sem número de jornalistas. Você teve reações como da Mônica Waldvogel. Mônica Waldvogel, vocês sabem quem é, da Globo News? Ela tem um programa de entrevistas lá. A Mônica Waldvogel, inclusive, comemorou a minha prisão pelo Sérgio Moro, porque ela é antipetista até a raiz dos cabelos, essa mulher. Mas, na época, vocês pegam o Reinaldo Azevedo, que na época era muito mais de direita que hoje, ele também ficou ao meu lado, e a Mônica Bergamo está protestando, apesar de trabalhar na Globo, ela está protestando contra uma coisa que atinge todos os jornalistas. Eu acho que todos os jornalistas do país, à exceção do antagonista, né, que é um site chapa branca, pago pelo governo Bolsonaro, pago pelo Dória aqui em São Paulo, né? Então, esse sujeito aí é um bandoleiro, né? É um bandoleiro, e ele simplesmente está aí ganhando o seu dinheiro sujo, imundo, né? Comemorando atos de arbítrio, tá? Mas o que eu quero dizer para você, minha amiga e meu amigo, é que Sérgio Moro, mais uma vez, ele foi à tribuna da Câmara dos Deputados, não esclarecer, ele desrespeitou a Casa do Povo, né? A Câmara dos Deputados, ela é chamada de Casa do Povo, porque ela é representativa. Então, por que é que a gente tem no Senado 80 senadores e na Câmara 513 deputados? Por quê? Pelo seguinte, os 81 senadores, eles são da Casa Revisora, que ela revisa tudo que faz a Câmara dos Deputados, que é ali
que se tenha a multiplicidade do povo brasileiro, é ali que se reflete a pluralidade em tese, né? Porque não tem mulher, quase não tem negro, quase não tem índio, ou não tem índio, nem sei se tem índio na Câmara hoje. Então, é uma casa elitista, não representa como deveria a sociedade brasileira, porém, é muito mais plural do que o Senado, é muito mais representativa do que o Senado, e lá o Brasil tem o legislativo tem muito mais pluralidade, e o nosso amigo Sérgio Moro foi lá usar a tática que ele usou no Senado. Ele não teve vida fácil, porque os nossos deputados disseram tudo e mais um pouco que deviam dizer para ele, os deputados da oposição, né, que eu me incluo como uma pessoa de oposição. Eu não tenho partido, não tenho partido político, mas eu sou um cidadão que faz oposição ao governo federal. E lá o Sérgio Moro foi liso que nem sabonete, não respondeu nada, se negou a responder a questão do pedido de investigação contra o Greenwald, se recusou a dar informações sobre se tem conta no exterior, se recusou a dar muita informação, fez aquela enrolação de sempre dele, com o treinamento que ele fez. A gente percebe que o Moro, ele recebeu um treinamento para fazer aquilo, tá? Para ele realmente passar o tempo inteiro se esquivando e tentando criar a seguinte imagem, de que quem critica a conduta parcial dele como juiz é a favor da corrupção, tá? Então, se contra os crimes do Sérgio Moro como juiz, é ser a favor da corrupção. Sendo que tem um monte de gente que estava lá, pessoal, que é contra o PT, é antipetista, lutou, inclusive votou a favor do impeachment da Dilma, e estava lá questionando o Sérgio Moro, porque qualquer pessoa com um cérebro, com mais de 2 neurônios, se você tem cérebro, você que está aí me xingando, né, me chamando de comunista, vai para Cuba, não sei o quê, eu quero que você pense o seguinte: eu vou continuar pedindo isso, porque não é possível que não tenha como conversar com essas pessoas. Veja bem, um dia você sofre uma acusação injusta, tá? Você vai ser julgado. Você quer ser julgado por um juiz que faz um acordo com o promotor para te condenar, só porque ele quer te condenar? Independentemente de você ser inocente ou culpado? Ah, mas eu não cometo crime. Escuta, você já ouviu, se você é um adulto, se você tem mais de 5 anos de idade, você já deve ter ouvido falar que a história da humanidade é marcada por processos contra pessoas inocentes. Ou não? Será que você nunca ouviu falar isso? Você já ouviu falar do caso Dreyfus, por exemplo? Um capitão francês que foi acusado de traição e era inocente, ficou preso durante anos. Isso se tornou um símbolo do risco que é para qualquer sociedade civilizada condenar inocentes. No mundo jurídico, existe um dito, não é? Que é o seguinte, que é melhor absolver 100 culpados do que condenar um inocente. Então, a gente precisa ter uma justiça que não tenha lado, que seja justa. Por isso se chama justiça. O significado de justiça é não tomar partido, é julgar sem tomar partido. E o Moro fez exatamente o contrário disso. Porque tem uma parte da sociedade, porque o Bolsonaro e o Moro, eles dizem o seguinte: se você vai à rua protestar contra ele, você é massa de manobra, você é inocente, idiota útil, imbecil útil, e se você vai para a rua apoiá-los, você é povo. Né? Então, é muita palhaçada. Eu já considero povo tanto os que são a favor do Bolsonaro como os que são
contra o Bolsonaro. Só que eu discordo dessa parcela do povo. São parcelas do povo. A nossa sociedade está dividida. Todas as pesquisas de opinião mostram que o Moro e o Bolsonaro estão perdendo aprovação continuamente. Mas, gente, eles estão perdendo aprovação, eles acham que não, eles acham que está tudo lindo, que as pesquisas são todas falsas, tá? É tudo falso. Tudo bem, vai ter eleição e aí vamos ver quem tem mais garrafa para vender. O problema é que a eleição é daqui 3 anos e meio. E até lá, o estrago que ele está fazendo na economia... Tem coisas, por exemplo, ontem teve uma notícia muito preocupante, que o desmatamento na Amazônia, que está sendo promovido sob incentivo do governo brasileiro, desmatamento na Amazônia, vai ser irreversível se continuar nesse ritmo. Não vai dar para recuperar. Que é uma tragédia mundial. Então, o mundo inteiro, vocês vejam jornais do mundo inteiro dizendo que aqui nós temos um governo que persegue jornalistas, o nosso meio ambiente afundando do jeito que está afundando. Gente, o que eu posso dizer é que hoje é um dia triste, eu estou aqui brincando e tal, mas eu estou muito chateado, eu tenho certeza que vocês também, porque a cada dia que passa, o país piora do ponto de vista da democracia. Eu digo para vocês que a única coisa que a gente pode fazer neste momento é a gente enfrentar, divulgar. Eu peço a você, divulgue este vídeo, compartilhe. Se você puder, torne-se membro do canal, dá uma forcinha para a gente aí, a gente precisa contratar gente, precisa comprar equipamento, precisa fazer mais, precisamos lutar, precisamos divulgar, porque é uma guerra de informação que tem hoje no Brasil. Hoje no Brasil há uma guerra de informação e contra-informação, uma guerra, uma batalha, uma luta por corações e mentes. Nós precisamos fazer com que as pessoas entendam, essas pessoas que estão aí me xingando e pedindo para me prenderem pelo que eu estou falando, para me matarem, para cortarem a minha cabeça e tantos outros, essas pessoas, elas não entendem isso, que todos nós temos que ter o direito de dizer o que pensamos e todos nós temos que ter o direito de divergir. Ele diverge de mim, eu divirjo dele e a gente faz isso com decência, com urbanidade. Bom, eu já chego aqui a quase 30 minutos de vídeo, como sempre é o formato, o tamanho de vídeo que eu estou estabelecendo, eu estou achando o horário. Ontem eu fiz às 10 horas, eu achei que não ficou tão bom, hoje está melhor, a gente está com uma boa audiência aí, e eu acho que a gente está chegando a um formato melhor para o Blog da Cidadania, porque vamos ter as reportagens no fim da tarde, que são gravadas, são vídeos curtos, de 3 a 5 minutos, e temos essa transmissão ao vivo, que era uma coisa que muita gente estava me cobrando também, né? Então, eu quero agradecer a presença de todo mundo, o apoio de todo mundo, e dizer para vocês que eu vou estar aqui todos os dias, ao meio-dia, conversando com vocês por meia horinha. E conto com a presença de vocês, e vamos ter muita força, vamos ter muita perseverança, muita tranquilidade, porque o Brasil está enfrentando uma fase muito difícil, e eu acho que antes de melhorar vai piorar um pouco, infelizmente, mas nós, pessoal, nós somos forjados, nós que estamos aqui debatendo política, conversando, procurando soluções, tentando abrir os olhos das pessoas, nós somos forjados na luta, e eu acho que a gente vai resistir, porque nós somos democratas, estamos querendo o bem do nosso país, que não é, seguramente, ter alguém como Sérgio Moro e Jair Bolsonaro nos governando. Minha amiga, meu amigo, eu agradeço muito a atenção e um abraço para
para todo mundo.